Já faz uma semana aí que a gente teve nossa última aula, a gente estava resolvendo a questão da prova da Quadrix de 2018. Então, vamos retomar a partir lá daquele momento. Beleza, vamos adiante. Aparecem aqui esses sólidos 1, 2 e 3, e o texto diz assim, ó. As figuras acima correspondem a 3 sólidos numerados. O sólido 1 é um icosaedro regular. Com base nas figuras apresentadas, julgue os itens seguintes. Icosaedro é um sólido que tem 20 faces, né? A origem do nome é essa, né? Assim como o icoságono é um polígono de 20 lados, o icosaedro é um polígono que tem 20 faces. Vale a pena conhecer um pouquinho desses nomes, né? E aí, recorde comigo rapidinho, ó. Um tetraedro, 4 faces. Tetraedro. Essa terminação edro no final, normalmente a gente utiliza ela para indicar sólidos geométricos. Então, um tetraedro seria um polígono aliás, um poliedro que tem 4 faces. Um hexaedro, por exemplo, seria um poliedro com 6 faces. É o cubo, né? O cubo é um hexaedro. Não só um cubo, um paralelepípedo, de modo geral, também é um hexaedro, né? Pensa assim, grosso modo, sei lá, no guarda-roupa da sua casa. Tem 6 faces. Essas 6 faces dão, então, um hexaedro. O guarda-roupa não vai ser um hexaedro regular. Já se for um dado, um cubo, né, vai ser um hexaedro regular. É um dos 5 sólidos de Platão. Por exemplo, eu posso ter um dodecaedro, vai ser um poliedro com 12 faces. Então, o nome do poliedro tem a ver com a quantidade de faces que o poliedro tem. Eu estou só enfatizando isso, tá? O nome icosaedro é o nome dado a um poliedro que tem 20 faces. Isso vai nos ajudar aqui a resolver a questão. Bom, com base nas figuras apresentadas, julgue os itens, observe as figuras, pessoal. Então, a figura 1 é o icosaedro. Olha na figura 2, por exemplo, é possível a gente contar quantas faces ela tem? Olha, não é difícil perceber a intenção do elaborador. Tem essa face de cá, uma. Lá atrás tem outra com o mesmo formato, duas faces. Aqui atrás tem outra face, 3. Mais uma aqui, 4 e 5. A de baixo, 6, 7, 8 faces. Então, esse poliedro aqui é um poliedro que tem 8 faces. Normalmente, essas questões aqui, questões que envolvem poliedros, a gente tem interesse em contar mesmo a quantidade de faces, a quantidade de arestas, a quantidade de vértices. Por isso que eu já, a título de curiosidade, estou olhando as faces desses, tá? Para esse poliedro número 3, quantas faces? Essa linha aqui, ó, dá uma impressão que o elaborador quer que eu considere isso aqui uma face diferente dessa. Dá essa impressão que o elaborador deseja isso, né? Pensa assim, ó, como se houvesse uma pequena inclinação aqui, ó, essa face com uma inclinação diferente dessa, de tal maneira que as duas faces não estão em um mesmo plano, né? Porque senão eu poderia ignorar essas linhas ó, e pensar nisso daqui tudo como uma face só. Mas parece não ser essa a intenção do elaborador. Não sendo essa a intenção, se houver uma pequena inclinação aqui, né? Digamos assim, ó, essa alturinha aqui, ó, ser menor do que essa, por exemplo, menor do que essa, isso vai fazer com que essa aresta aqui, digamos assim, esteja mais alta do que essa aresta de cá. E aí, esses dois planos aqui, o plano que contém essa face, vai ter uma inclinação diferente do plano que contém essa outra face. E assim, de fato, vão ser duas faces diferentes. Então, essas parecem ser a intenção do elaborador. Supondo que seja isso, vamos contar quantas faces. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Lá embaixo vai ter outras 4 faces, digamos assim, simétricas dessas 4. Então, 4 mais 4, 8 faces. Depois, contando aqui por fora, 1, 2, de cá outra 3, de cá 4. Aqui desse outro lado, 4. Totalizando, então, além das 4 mais 4 que eu já tinha, mais essas das outras 4. 12. E agora por dentro, aqui 1, 13, 14, aqui 15 e aqui 16. Então, se essa minha interpretação estiver correta, esse poliedro vai ter 16 faces. 16 faces. Para esse poliedro número 2, eu já me preocupo com o número 1. O número 2, quantas arestas eu tenho? Deixa eu indicar pela letra A quantas arestas. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lá na face de trás, outras 6, porque é simétrico, né? Com esse de cá, 6. Mais 6, 12. Aí eu tenho aqui 13, 14, 15, 16, 17. E aqui embaixo, escondidinha, indo até lá do outro lado, a 18ª aresta. Então, 18 arestas. Esse outro aqui, o poliedro número 3, quantas arestas ele possui? Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dobra, porque lá embaixo tem a mesma estrutura, então 24. Depois eu tenho essa aqui, 25, 26, aqui nesse canto 27, né, descendo lá, e 28. E depois eu tenho mais essas aqui de dentro, 29. Aqui embaixo vai ter escondida uma 30, 31, 32 arestas. Então, no total, 32 arestas vai possuir esse sólido aqui. Quantos vértices possui? Esse número 2, por exemplo. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra lá naquele outro lado, tem mais 6, 12 vértices. Observe que não tem mais, né? Tem esse 6 nessa face de cá. Na face lá de trás tem 6 também. 12 vértices, portanto. 12 vértices. Nesse sólido aqui, número 3, a contagem vai ser similar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E dobra porque embaixo também tem 8.
Então, no total, 8 mais 8, 16 vértices. 16 vértices. Esse poliedro aqui, ó, o icosaedro, ele é um pouco mais difícil de contar a quantidade de vértices e de arestas. Vamos começar pela quantidade de vértices dele. Observe que eu tenho um aqui. Esse poliedro, ele tem uma característica de ser um dos poliedros de Platão, né? Ele é muito simétrico, ele tem várias simetrias aqui. Então, deixa eu olhar para o seguinte, olha para esse vértice. Observe que, se você já tiver visto antes, você vai saber que dele aqui sai arestas para 5 vértices. Esse outro aqui, e tem um outro lá atrás escondido. Para você ver como isso é real, pensa nesse vértice. Olha que como sai arestas para 5 outros, ó. Tá vendo? Esses 5 aqui, que tá dando para ver explicitamente nesse caso. Olha esse vértice, por exemplo. Desse vértice dá para ver que também sai arestas para 5 outros. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, desse vértice aqui, tá saindo arestas para 5 vértices. Desse daqui também, observe que acontece a mesma coisa. Ó. Desse vértice sai para cá 1, 2, 3, 4, 5. Então, na verdade, cada vértice, esse vértice, por exemplo, tem 5 vértices adjacentes a ele. Então, ao ter te convencido disso, eu queria que você olhasse o seguinte, ó, pensa nesse vértice. Eu tenho esses 4 que você está enxergando claramente, mais um lá atrás 5, e mais esse daqui 6. E aqui na parte de cima vai acontecer a mesma coisa. Tem esse 1, e está saindo, ele tem adjacentes esse, e outros 2 que estão escondidinhos ali atrás. Então, 5 também saindo lá. O que eu estou querendo convencer, na verdade, é que aqui em cima eu tenho 6 no total, incluindo esse, e aqui embaixo eu também tenho 6 no total, incluindo essa ponta, né? Mais o que está escondido lá atrás. Então, no total, esse poliedro aqui, ele possui 12 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, mais o que está atrás, 6. E nessa parte de cima, igualmente, 6 também. Então, 12 vértices. As arestas, dá para a gente contar também quase que diretamente. Você pode pensar assim, ó. De cada vértice, por exemplo, desse aqui, saem arestas para 5 outros vértices, para 5 vértices adjacentes. Então, desse vértice, sai arestas para 5 vértices. 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso pensar assim, ó, desse outro vértice, também sai arestas para 5 vértices. Deixa eu fazer de novo. Aqui, ó. Desse vértice, saem arestas para esse vértice, 1, para esse 2, aqui 3, aqui 4 e aqui 5. Se eu mudar de vértice, por exemplo, para esse outro vértice aqui, sai aresta para 5 vértices. Sai aresta para cá, 1, outra para cá, 2, aqui 3, aqui 4 e aqui também 5. Mas observe que essa aresta vai ter sido contada 2 vezes. Mas o meu raciocínio, então, é assim, ó. Eu quero contar quantas arestas saem desse vértice. 5, mais quantas arestas saem desse vértice. 5, mais quantas arestas saem desse outro vértice. A resposta vai ser 1 para cá, 2 aqui, 3, 4, 5. Aí observe que essa aresta vai ser contada 2 vezes. Essa também 2 vezes. Então, como eu sei qual é a quantidade total de vértices que tem aqui no meu poliedro, a quantidade total de vértices, são 12 vértices. 12. De cada vértice, saem 5 arestas. 12 vezes 5. Mas cada aresta é contada 2 vezes. Então, eu vou dividir por 2 para eliminar a contagem repetida. Portanto, 12 vezes 5, 60, dividido por 2, 30 arestas. Então, eu tenho 30 arestas ali naquele poliedro. No icosaedro, eu tenho 30 arestas. Esse raciocínio aqui, ele é um raciocínio muito empregado na hora de você calcular o número de arestas de um poliedro, mas tem que ter uma característica, uma percepção que você tem que ter, é que normalmente você conta a aresta 2 vezes, porque ela conta, quando você contou os vértices, perdão, as arestas que saem desse vértice, você contou essa aresta uma vez, e quando você contou as arestas que saem desse outro vértice, essa aresta foi contada de novo 2 vezes. E esse padrão é o que acontece sempre. Cuidado, em qualquer poliedro. Qual padrão que eu estou falando? Se você contar as arestas que saem desse vértice e contar também as arestas que saem desse vértice, essa aresta vai ser contada 2 vezes e não mais do que 2, porque cada aresta sempre liga 2 vértices. Esse é o motivo porque cada aresta vai ser contada 2 vezes. Uma curiosidade, nesse poliedro aqui, nós temos a seguinte característica, ó, desse vértice saem 3 arestas, desse saem 3 também. Mesma coisa aqui, por causa da simetria, aqui também. Olha, desse vértice saem 3 arestas, desse saem 3 arestas, pela simetria. Desse saem 3. Daqui, sai 3 também. Daqui, saem 3. De lá, saem 3. Aqui, saem 3. Essa e aquela escondida lá atrás. Então, de todos os vértices aqui, saem 3 arestas. Como eu sei qual é a quantidade de vértices, eu posso pensar no mesmo raciocínio. A quantidade de arestas vai ser 3 arestas saindo de cada vértice, multiplicado pela quantidade de vértices, 12. 3 vezes 12. Só que eu tenho que dividir por 2, porque essa aresta vai ter sido contada 2 vezes. Quando eu contei as arestas que saem desse vértice e quando eu contei as arestas que saem desse vértice. Então eu divido por 2 para eliminar a contagem repetida. 3 vezes 12 dá 36, 36 dividido por 2 dá 18, como a gente já sabia.
Sabíamos que ia ser assim. Vamos ver se nesse daqui também tem essa mesma regularidade, ó, no poliedro número 3. Ó, desse vértice saem 1, 2, 3, 4 arestas. Esse vértice aqui é muito similar a esse, então saem 4 arestas dele também. Vamos pensar nesse vértice, saem quantas arestas? 1, 2, 3, e essa que vem aqui para baixo, 4 também. Então observe que todos os vértices desse poliedro número 3 saem 4 arestas dele. Então, 4 arestas multiplicado pela quantidade de vértices, 4 vezes 16, e aquele raciocínio. Essa aresta foi contada 2 vezes. Quando eu contei os vértices, as arestas que saem desse vértice, e quando eu contei as arestas que saem desse outro vértice aqui de baixo. Toda aresta vai ser contada 2 vezes. Essa aresta vai ser contada 2 vezes, quando eu contei as arestas que saem daqui, e quando eu contei as arestas que saem daqui. Então, toda aresta é contada 2 vezes, por isso eu vou dividir por 2. 4 vezes 16 dá 64, 64 dividido por 2 dá 32 arestas. Então veja que se nem todo poliedro tem essa característica de que todos os vértices saem a mesma quantidade de arestas. No caso desse poliedro, todos os vértices saem 4 arestas. No caso desse outro poliedro, todos os vértices, de cada um dos 12 de todos os vértices, saem 3 arestas. No caso desse poliedro, saem sempre 5 arestas. Sempre, a palavra aqui, a palavra-chave é a palavra sempre. Em todos esses poliedros aí, sempre sai de cada vértice a mesma quantidade de arestas. Isso nem sempre acontece. Quando não acontecer, você vai ter que ter um cuidado adicional aí na hora de calcular o número de arestas usando essa técnica. Porque não vai haver essa regularidade aqui, ó, de você pegar o número de vértices e multiplicar sempre pelo mesmo número, porque não vai acontecer isso nesse número, né? Não vai acontecer sempre. E aí, então, você vai ter que ter esse cuidado. Aqui não vai ser sempre 4. Pode ser que de alguns vértices seja 4, de outros vértices seja outro número, e aí você não vai poder multiplicar todos os vértices por uma mesma quantidade. Mas esse padrão aqui sempre vai acontecer. Sempre vai ser dividido por 2, porque cada aresta, usando esse tipo de técnica de contagem, cada aresta sempre vai ser contada 2 vezes. Isso, então, vai te ajudar a resolver algumas questões. Tá? Vamos para os itens. 85. O sólido 1 apresenta 12 vértices, 20 faces e 30 arestas. 12 vértices, 20 faces e 30 arestas. Exatamente, correto o item. O item 85 está correto. Veja que, para contar quantas coisas aqui, o número de faces, eu só descobri, porque eu não estou vendo todas, né? Esse aqui é bem mais difícil de você ver a quantidade de faces. Nesse daqui a gente conseguiu contar diretamente, nesse também foi possível contar diretamente. Nesse daqui eu só sabia a quantidade de faces por causa do nome dele, icosaedro. Se eu não soubesse a quantidade de faces, eu talvez não soubesse, perdão, se eu não soubesse a quantidade de faces que um icosaedro tem, talvez eu não soubesse a resposta para esse item. Mas, se você souber que ele é um dos poliedros, um dos sólidos de Euler, para ele, na verdade é um pouco mais geral até. Se você souber que se trata de um chamado poliedro convexo, aí você vai saber que se trata, que para os poliedros convexos existe uma fórmula que relaciona esses 3 números. É uma fórmula chamada fórmula de Euler, que se expressa assim, ó, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Para você memorizar essa fórmula, você usa um mnemônico, né? Você usa vamos fazer amor a 2. Aí você se lembra da fórmula, V mais F igual a mais 2. Então, veja, não foi tão difícil calcular a quantidade de vértices, precisava perceber a simetria, e não foi tão difícil calcular o número de arestas, 30. Então, se eu sei qual é a quantidade de vértices e qual é a quantidade de arestas, eu venho aqui na fórmula de Euler e substituo. A quantidade de vértices, 12, não é isso? 12. A quantidade de arestas, 30. Então, vértices mais faces é igual a arestas 30 mais 2. Aí eu isolo o F agora. 32 menos 12 dá 20. Então, 20 faces. Isso se eu souber a fórmula de Euler, e eu tenho que saber que se trata de um poliedro convexo. A fórmula de Euler só funciona... Estou mentindo. Eu ia dizendo que ela só funciona para poliedros convexos. Na verdade, isso é falso. Pode acontecer de ela funcionar mesmo para poliedros não convexos. Pode acontecer. Mas o que eu tenho certeza é que sempre que o poliedro for convexo, a fórmula funciona. Quando o poliedro não for convexo, às vezes funciona, às vezes não. E o que é um poliedro convexo? Um poliedro ele é convexo quando quaisquer 2 pontos do poliedro podem ser ligados por um segmento de reta que permanece inteiramente contido no poliedro. Veja que esse exemplo do poliedro 2 não é um poliedro convexo, não é, porque esse segmento de reta aqui, ó, saiu para fora do poliedro. Ele não está contido no poliedro, no interior ou na face do poliedro. Então, esse poliedro número 2 é um exemplo de um poliedro não convexo. Esse número 3 também é um poliedro não convexo. Por exemplo, esses 2 pontos aqui, ó, que pertencem ao poliedro, o segmento de reta que une esses 2 pontos fica fora do poliedro. Então, esse poliedro ali também não é um poliedro convexo. Então, a afirmação, a fórmula de Euler é assim, ó. Sempre que o poliedro for convexo, você tem certeza absoluta que essa fórmula funciona. Quando o poliedro não for convexo,
às vezes a fórmula funciona, às vezes não funciona. Então você não tem garantia que a fórmula vá funcionar quando o poliedro não for convexo. Essa minha discussão já trata do item 86. Ó. Os sólidos 1 e 2 são convexos, mas o sólido 3 não é. Bom, o sólido 3 realmente não é, e o sólido 1 realmente é sim convexo, mas o sólido 2 não é. O sólido 2 não é um poliedro convexo. Então o item 86 está errado. Por que ele não é convexo, o 2? Porque você pode obter aqui um ponto, mais de um, inclusive, você consegue um par de pontos em que o segmento de reta, que determinado por esses dois pontos, não está contido no poliedro. Por isso que ele não é um poliedro convexo. Então, o sólido 1 é sim convexo, o sólido 3 realmente não é convexo, mas o sólido 2, ele também não é convexo. Por isso que o item 86 está errado. 87. Os três sólidos obedecem à relação de Euler. V mais F igual a A mais 2. Observe que ele escreveu de um outro jeitinho, né? Mas se você passar o A lá para o outro lado, passando o A para o outro lado, vai ficar exatamente aquela fórmula que eu tinha mencionado agora há pouco. Vamos fazer amor a 2, para não esquecer. Né? Os três sólidos obedecem à relação de Euler? Bom, o primeiro, com certeza, né? Um sólido convexo. Todo sólido convexo satisfaz. E os outros dois, satisfazem ou não? Como eles não são convexos, pode ser que sim, pode ser que não. Como é que a gente vai saber? Vamos fazer a conta, a gente tem aqui os números. Ó. Vamos substituir o V, o F e o A. Perdão, aqui não, né? Aqui é para o sólido 3. Aqui o V, o F e o A, que é 18. Vamos testar lá, para o sólido 2. Para o sólido 2, o número de vértices é 12, 12 mais o número de faces, 18, 12, o número V mais F, o número de faces, eu olhei errado, né? 8, 12 mais 8, igual a mais 2, 18 mais 2. No fundo, eu estou olhando para essa forma, né? 18 é o número de arestas aqui, ó, A mais 2. Deu certo? 20 de cá, 20 de cá. Então, ok, o sólido 2, sim, ele também obedece à relação de Euler, mesmo não sendo um poliedro convexo, tá? Mesmo não sendo um poliedro convexo. E o sólido 3? 16, 16 mais 16, V mais F, 16 versus 16 faces, igual a arestas mais 2. Essa igualdade é verdadeira? O número de arestas deu 32 aqui, né? Olha lá. Aqui falhou, né? Aqui dá 32 e aqui dá 34. 32 não é igual a 34. Então, para o sólido 3, não é verdadeira a relação de Euler. Portanto, o item 87 está errado. Então, veja só. Teve um sólido, um poliedro não convexo para o qual a relação de Euler é verdadeira, mas tem aqui também um sólido não convexo para o qual a relação de Euler não é verdadeira. Bom, deixa eu comentar com vocês o seguinte. A gente estava falando ali agora há pouco sobre os sólidos de Platão. Os sólidos de Platão, eles têm algumas características. Eles têm como característica o fato de que todas as faces são polígonos com a mesma quantidade de lados. E, além disso, todos os vértices saem a mesma quantidade de arestas de cada vértice. Ou dizendo de outra maneira, em cada vértice incide sempre a mesma quantidade de arestas. Então, essas são duas características dos poliedros de Platão. Nem todos os poliedros satisfazem essas condições, tá? Então, aqui no sólido 2, por exemplo, observe que nem todas as faces têm a mesma quantidade de arestas. Então, você tem faces aí com 6 arestas e tem faces com 4 arestas. Já no sólido 3, todas as faces têm a mesma quantidade de arestas, mas ele não é um poliedro convexo, né? Então, por isso, ele não vai ser um poliedro de Platão. Então, são 3 condições principais para ser poliedro de Platão. Ele tem que ser um poliedro convexo, ele tem que ter todas as arestas, todos os vértices incidem a mesma quantidade de arestas, e todas as faces são polígonos com a mesma quantidade de lados. Tem uma condição adicional, que aí a gente vai falar que aquele poliedro não só é um poliedro de Platão, mas ele é um poliedro regular. Para ele ser um poliedro regular, as faces têm que ser polígonos regulares. Todas as faces. Então, aí são 4 condições. Tem que ser um poliedro convexo, todos os vértices têm que incidir a mesma quantidade de arestas, todas as faces têm que ter a mesma quantidade de lados, e todas as faces têm que ser polígonos regulares. Nesse caso, a gente vai ter poliedro regular. Então, esse poliedro aqui, o icosaedro, né, o sólido número 1, esse icosaedro é um polígono regular. Ele é não só um políedro de Platão, mas ele é também um polígono regular. Vamos buscar algumas imagens aqui no Google para a gente ver esses poliedros, só para a gente acostumar com todos eles. São 5 poliedros de Platão. E 5 poliedros regulares. Deixa eu começar pelos regulares. A gente vai dizer que um poliedro, por exemplo, é um poliedro euleriano quando satisfaz a relação de Euler. E aí não necessariamente precisa ser um poliedro regular, um poliedro convexo, como a gente tinha falado agora há pouco, né? A imagem que está aqui na tela mais em cima, veja, eu tenho aqui os 5 poliedros regulares. O icosaedro, aquele que a gente estava vendo agora há pouco, todas as faces são triângulos. O dodecaedro, todas as faces são pentágonos. O octaedro, que são 2 pirâmides, como se fossem 2 pirâmides, uma sobreposta à outra, né, as duas de cabeça para baixo, todas as faces são triângulos. No cubo, que também é chamado de hexaedro, todas as faces são quadrados. E no tetraedro, todas as faces são triângulos. Aqui aparece de novo, ó.
nesse daqui, o telefone não está querendo obedecer a minha ordem aqui de deslocar a tela, mas olha o tetraedro com 4 faces, o hexaedro é o cubo, o octaedro, observa aí, nesse está melhor de visualizar que são duas pirâmides, uma em cima da outra, né? Uma de cabeça para baixo em relação à outra. O octaedro são pentágonos regulares e o icosaedro aqui com 20 faces. Nesse outro aqui, o que a gente tem? Ó, nesse outro, dá para visualizar nessa imagem que está aqui agora. Dá para a gente visualizar na parte de baixo aí, ó, como se fossem poliedros regulares. Os de cima são poliedros regulares, os de baixo, poliedros não regulares, mas que são ainda assim poliedros convexos. Esse primeiro continua sendo um tetraedro, só que agora não é esse mais da esquerda, não é mais um tetraedro regular. O segundo, um hexaedro, só que não é um hexaedro regular. Ele é um hexaedro, tem 6 faces, né? Todas as faces têm 4 lados. De cada vértice, em cada vértice sempre incide a mesma quantidade de arestas, né? Esse poliedro que está na tela agora, ele não é um poliedro de Platão, um sólido de Platão, esse prisma aqui, né? Por que ele não é um sólido de Platão? Porque as faces não têm todas a mesma quantidade de arestas. Veja que ele é um prisma hexagonal, então na face superior eu tenho um hexágono regular, na face inferior também um hexágono regular, mas nos outros, as outras faces são todas retangulares. Então é um prisma, é um poliedro que não é um sólido de Platão. Apesar disso, ele é um sólido euleriano, porque ele é um sólido convexo, então é certeza que, depois você pode fazer a continha para testar, ele satisfaz sim a relação de Euler. Esse outro aqui, ó, também é um poliedro, mas ele não é um sólido de Platão. Ele é um poliedro convexo e, portanto, é um poliedro euleriano, mas não é um sólido de Platão. Por que não? Porque as faces não têm todas a mesma quantidade de arestas. Você tem faces hexagonais e faces em forma romboide, né, em forma de losango, que tem 4 lados o losango. E esse outro aqui, um sólido também que não é um poliedro convexo. Perdão, que não é um poliedro, não é um sólido de Platão. Esse aqui não é só por causa do número de faces, né? Nem todas as arestas saem a mesma quantidade de vértices. Por exemplo, esse vértice mais de cima aqui, ele vai sair 4 arestas, se eu estiver percebendo a simetria adequada do problema, né? 1, 2, 3, 4, exato, sai 4 arestas. Enquanto que nesse vértice mais frontal aqui, por exemplo, veja que saem dele somente 3 arestas, ou, dizendo de outra maneira, incidem nele somente 3 arestas. Então isso é outro motivo para ele não ser um sólido de Platão. O prisma aqui também é a mesma coisa, tem vértices, ou não, deixa eu ver. Não, nesse caso aqui, todos os vértices incidem a mesma quantidade de arestas, né? Então, o problema aqui é só realmente o número de faces, ou seja, a quantidade de arestas em cada face. Beleza, então vimos aqui poliedros que são chamados poliedros regulares, vimos poliedros que não são regulares, mas que ainda assim são poliedros de Platão, porque eles vão satisfazer as condições para ser poliedro de Platão, ou sólido de Platão, que é a quantidade, ele tem que ser regular, tem que ter a mesma quantidade de arestas saindo de cada vértice, e tem que ter a mesma quantidade de arestas em todas as faces. Aí a gente vai chamar isso de sólido de Platão. E para ser poliedro regular, mais do que sólido de Platão, todas as faces têm que tem que ser polígonos regulares. Agora deixa eu mostrar um poliedro que todas as faces são polígonos regulares, mas mesmo assim ele não é um sólido de Platão. Pense numa bola de futebol que você já tem um exemplo. Quer ver? Uma bola de futebol. Na bola de futebol dá para você visualizar mais uma. Deixa eu puxar essa daqui, ó. Essa daqui dá pra, vamos supor que essas figuras brancas e pretas aí são figuras planas, tá? Porque na bola mesmo ele vai ter um formato, digamos assim, como uma calota esférica, né? Um pedaço da esfera. Mas vamos considerar aqui que se trata de faces planas. E aí você vai ver que todos os polígonos aí são polígonos regulares, só que são polígonos regulares diferentes, né? Os pretos são todos pentágonos regulares e os brancos são todos hexágonos regulares. Mas a afirmação de que todas as faces são polígonos regulares é uma afirmação verdadeira, só que eles não são congruentes entre si, né? Nem todas as faces são polígonos regulares congruentes entre si. Então, não tem aqui, então não vai ser um sólido de Platão, tá? Tecnicamente, existe um elemento químico chamado, deixa eu ver, Buckminster-Fullerene. Buckminster-Fullerene. Imagens. Aqui. Essa que estava girando ali seria legal de ver, né? Aqui. Ó, todos os vértices desse poliedro são átomos de carbono. E todas as arestas são ligações entre os átomos de carbono. São ligações covalentes, lá na química a gente aprende, né? Ele é exatamente a bola de futebol, né? Tem o formato da bola de futebol. Então tem algumas faces aí nessa molécula chamada Buckminster-Fullerene. Tem algumas faces vão ser pentagonais, outras faces vão ser hexagonais. Não deixa de ser um fato curioso, né? Que na natureza existe uma molécula com esse tanto de átomos de carbono. Uma molécula formada somente por átomos de carbono. Não existem outros átomos, tipo oxigênio, hidrogênio, nitrogênio. Não tem outros átomos ligando aí. Isso é muito legal de saber, né, que existe. Eu não vou me lembrar, deixa eu ver se eu consigo. Seria interessante a gente pensar aqui, ó,
são 60, pronto, ó, são 60 átomos de carbono. Então anota aí, por favor, em algum lugar, quantos átomos de carbono a gente tem? São 60. Então, 60 vértices, portanto, esse nosso poliedro. 60 vértices. Ele é um poliedro regular. Não, desculpa, regular não, perdão. Ele não é um poliedro regular, tá? Por que não? Porque o poliedro regular tem que ter todas as faces, são polígonos regulares congruentes entre si. Mais do que isso, todas as faces, todos os vértices incidem a mesma quantidade de arestas. E além disso, é um poliedro convexo. Mas é isso que eu queria dizer. O fullerene aqui é um poliedro convexo, com 60 vértices. E é difícil de visualizar, né? De saber quantas faces pentagonais e quantas faces hexagonais esse cara tem. Deixa eu perguntar para o Google aqui quantas são de cada. Para aplicar a relação de Euler, né, eu preciso saber alguma informação adicional. Então eu sei quantos vértices tem, e por isso que eu estava perguntando aqui pro Google quantas faces de cada tipo tem. Mas ele já me dá aqui a resposta total, ó. São 32 faces, sendo 12 pentagonais e 20 hexagonais. Ah, beleza, então é isso. Vamos fazer a continha lá. O sólido chama-se Buckminster-Fullerene. Ele tem um número de vértices igual a 60, porque são 60 átomos de carbono, e as faces são 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais. Então, deixa eu escrever aqui. O número de faces, portanto, são 32 faces. E aí, eu posso contar o número de arestas por meio da relação de Euler, porque V mais F é igual a A mais 2. Então, V, ou seja, 60 mais 32, igual a mais 2. Aqui dá 92, menos 2, 90. Então, eu tenho que o número de arestas são 90 arestas. Calculando dessa maneira, usando a relação de Euler. Mas, sabendo apenas dessa informação, eu também consigo calcular o número de arestas. Ó. Eu posso contar que o número de arestas vai ser bem assim. Ó. Eu tenho 12 faces pentagonais, ou seja, 12 faces multiplicado por 5 arestas em cada uma. Mais, eu tenho 20 faces hexagonais. 20 faces multiplicado por 6 arestas em cada uma. Cada aresta está em duas faces, né? A lógica aqui é um pouquinho diferente daquela que eu estava falando agora há pouco, mas essa aresta, ó, ela está em duas faces, nessa face e nessa face. Isso também é uma característica, né? Essa aresta aqui, ó, ela está em duas faces, nessa face e nessa face. Veja que isso é um padrão em qualquer poliedro, ó. Essa aresta, ela está nessa face e também nessa face, em duas faces, portanto. Essa aresta está em duas faces. Então, quando eu contei o número de arestas que tem nas faces pentagonais, e depois contei quantas arestas tem nas faces hexagonais, no total, cada aresta foi contada 2 vezes. Então, eu vou dividir por 2 para fazer essa correção. Deixa eu chamar a atenção para uma diferença que eu estava fazendo antes. Ó. Aqui eu estava contando o número de arestas a partir do número de vértices. 12 vértices multiplicado por 3 arestas saindo de cada vértice. E dividido por 2 pelo mesmo motivo, porque essa aresta aqui, quando eu contei as arestas que saem desse vértice, eu contei ela uma vez. Quando eu contei as arestas que saem desse vértice, eu contei ela outra vez. Agora, aqui embaixo, eu estou usando até um raciocínio similar, mas a partir do número de arestas em cada face, né? E das quantidades de face. Mas veja que o raciocínio também vai ser similar. Por exemplo, essa aresta, ela faz parte de duas faces, dessa face e dessa face. Então, quando eu contar as arestas dessa face, essa vai ser contada uma vez. Quando eu contar as arestas dessa outra face, essa aresta vai ser contada de novo. Então, eu vou dividir por 2 pelo mesmo motivo de antes, para eliminar a contagem repetida. Vamos ver se vai dar certo. Aqui dá 120 e aqui dá 12 vezes 5, 60. 120 mais 60, 180. Dividido por 2 é para dar 90 arestas. Olha, de fato deu 90, confere? Então, aplicando a relação de Euler, ou aplicando esse raciocínio, né, eu consigo determinar a quantidade de arestas. Aqui em cima eu tinha uma regularidade perfeita. Ó. Desse vértice saem 3 arestas, desse vértice também saem 3 arestas, e isso acontecia com todos os vértices. Por isso que eu pude multiplicar aqui, ó, a quantidade de vértices por 3. Lá no Buckminster, tem também, né? Olha, desse vértice aqui mais ao centro, que ele é um vértice que está em face regular, hexagonal e também em face pentagonal. Sai 3 arestas. Ia dar para fazer também, ó. Ia dar para fazer também nesse caso. A partir da quantidade de vértices, eu posso determinar a quantidade de arestas fazendo. Eu tenho 60 vértices, de cada vértice saem 3 arestas. E eu divido por 2 porque vai ter, enfim, aquele raciocínio de antes, né? Quando eu contar as arestas que saem de um vértice, uma aresta vai ser contada 2 vezes. Quando eu for lá para outro vértice adjacente ao primeiro, também vai ser contado 2 vezes. E aqui, de novo, vai dar 180 dividido por 2, 90 arestas do mesmo jeito. Então, nesse caso aqui, a gente poderia contar a quantidade de arestas por 3 caminhos diferentes, né? A partir da quantidade de faces, a partir da quantidade de vértices e a partir da relação de Euler. Então, voltando nesse aqui, ó, nesse caso, como as faces não têm todas a mesma quantidade de arestas,
eu poderia usar aquele raciocínio de antes também. Eu posso pensar assim, ó, essa face, ela tem 6 arestas. Essa outra lá de trás também. Então, a partir da quantidade de faces, eu vou contar quantas arestas. O número de arestas vai ser, eu tenho duas faces com 6 arestas cada, e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces com 4 arestas cada. Então, mais 6 faces com 4 arestas. Duas faces vezes 6 arestas cada, mais 6 faces vezes 4 arestas cada. E dividido por 2, porque cada aresta está em duas faces. 2 vezes 6, 12. 6 vezes 4, 24. 12 mais 24, 36. Dividido por 2, 18 arestas. Concordando com a informação de antes. Nesse outro aqui, então, já que a gente aprendeu esse outro caminho, vamos fazer aqui também nesse outro caso. O número de arestas aqui, a partir do número de faces. Quantas faces eu tenho? 16 faces. Todas as faces com 4 arestas. 16 vezes 4. Né? Todas as faces com 4 arestas nesse caso. Dividido por 2. 16 vezes 4 dá 64. Dividido por 2, 32 arestas. Concorda com aquela informação de antes. A diferença, como a gente viu, é que agora, nesse sólido, não vale a relação de Euler, né? Como a gente, ou nesse aí vale. Isso, não vale. A relação de Euler no sólido 3, a gente tinha testado e visto que não vale.